Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a equidade, porque a equidade significa que entre as pessoas tem que existir o reconhecimento de que todas as pessoas têm direitos iguais. Isso significa que entre você e eu, como pessoas, como seres humanos, deve existir equidade. Isso significa que nós devemos julgar uns aos outros sem parcialidade. O nosso julgamento tem que ser imparcial sempre. Foi isso o que Salomão fez quando julgou aquela causa daquelas duas mulheres que tinham tido filhos. E uma delas, quando estava dormindo, na hora que ela se virou para o lado, o corpo dela ficou em cima do filho. E o filho dela morreu sufocado. E quando ela acordou e viu o filho morto, ela trocou o filho morto pelo outro filho da outra mulher que estava dormindo ali próximo, que estava vivo, com o dela. Assim ela ficou com o filho vivo, que era da outra, e a outra ficou com o filho morto, que era dela. Então, essa causa foi levada para Salomão julgar. Ele era o rei de Israel naquela época. Então, ele julgou essa causa com imparcialidade. E o julgamento dele deu certo. Então, isso mostra o poder da equidade, que cada um de nós deve ter, sim. Isso é um valor que tanto você como eu devemos praticar constantemente, diariamente, sem parar. Não podemos julgar com injustiça, ou melhor, não podemos julgar com iniquidade, que é o contrário da equidade. Quem julga com iniquidade é iníquo. E quem julga dessa forma está cometendo uma injustiça, está julgando com parcialidade, em favor de um em detrimento de outro. Assim, ele prejudica, às vezes, o inocente e absolve o culpado. Geralmente é isso que acontece. Então, ninguém pode cometer essa injustiça mais. Nós, como seres humanos, devemos aprender essa lição para colocá-la em prática em nossa vida, em nossa família, onde trabalhamos, onde estudamos, em escolas, em universidades, enfim, entre os nossos parentes, entre a nossa família, entre a vizinhança, enfim, em qualquer lugar deve existir equidade da parte de qualquer pessoa. Tem que ser assim. A convivência humana tem que girar em torno, nesse caso, da equidade. Cada pessoa tem que entender isso mesmo, tem que compreender isso, tem que agir dessa forma. Quem age assim está agindo certo. Ele tem a aprovação de Deus. Deus concorda que ele possa agir com equidade. Então, é preciso incentivar, encorajar e estimular a equidade cada vez mais. A equidade tem que ser ensinada para os filhos, para que eles possam crescer com esse conceito de equidade bem estabelecido na vida deles, para que futuramente eles possam julgar com equidade, assim como você e eu devemos fazer. Nós devemos ter essa responsabilidade de julgarmos com eficiência de acordo com a equidade. Então, nós percebemos que isso tem que acontecer. Nós temos que nos tocar, temos que se situar de que isso tem que acontecer a partir de nós mesmos. Essa atitude de agir com equidade tem que partir de nós mesmos sem impedimento algum. Assim que tem que ser o proceder de um homem sério, de um homem prudente, sábio, inteligente, sensato, em todo o tempo. Então, é isso que eu quero falar hoje, porque as pessoas têm que aprender esse valor, o valor da equidade. No mundo hoje está faltando isso.
Infelizmente, se chegou a esse ponto. Mas essa realidade da falta de equidade pode acabar quando cada ser humano entender que é preciso julgar com equidade e fazer isso crescer cada vez mais de pessoa para contra pessoa. Cada uma das pessoas que estão vivas hoje no século XXI, elas têm que fazer isso para que o mundo possa ter equidade, sim. Então, é isso que nós devemos entender. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre equidade. É claro que eu vou ler aqui alguns textos que estão nas Escrituras. As Escrituras falam sobre esse assunto em vários textos. Eu escolhi aqui 5 deles apenas, porque já é suficiente. Não preciso falar aqui 30 ou 40. Senão eu vou gastar muito tempo. Eu vou ler aqui apenas 5 textos que falam sobre equidade para que aprendamos isso hoje. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Jó, capítulo 29, do versículo 14 ao 16. Então, Jó aqui, como ser humano comum e normal, como eu e você, ele dá uma lição, porque ele agia com equidade para com todas as pessoas. Ele agia de forma imparcial para com todas as pessoas. Ou seja, ele praticava a equidade, sim. Então, esse texto que eu vou ler aqui expressa a realidade que Jó vivia. Então está escrito assim, ó. Jó capítulo 29, do versículo 14 ao 16. Está escrito assim, ó. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Então, ele se cobria de justiça, ao ponto de dizer que a justiça lhe servia de veste. Era como se fosse uma segunda pele para ele. De tão impregnado com a justiça que ele estava, ele se vestia com ela. A justiça seria como se fosse a sua roupa. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Então, como manto e turbante, a equidade era para ele assim. Então, a equidade estava presente na vida dele praticamente todos os dias. Isso que ele quer dizer. Porque ele sempre usava uma manta para se cobrir. Ele diz aqui, ó. Eu me cobria de justiça, e essa me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Então, ele sempre usava o manto e o seu turbante. E era assim que para ele era a equidade. A equidade estava presente com ele todos os dias. É isso que ele quer dizer. Ele nunca vivia sem equidade. Então a equidade estava sempre na vida dele, presente, todos os dias. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Então, ele agia com equidade, com imparcialidade para com todas essas pessoas, sem impedimento algum. Isso era bom para ele. Essa prática é boa para qualquer ser humano. Todo ser humano consciente deveria agir assim. É um dever moral do ser humano viver com equidade, praticar a equidade sempre. Isso é o que leva o ser humano a ser irrepreensível, a não ter mácula nem dolo algum em sua vida. Então, isso é bom demais. Esse exemplo de Jó é perfeito para você e eu hoje no século XXI, para fazermos o mesmo, e com responsabilidade cada vez maior, e com diligência cada vez maior. Porque Jó fez isso na época dele.
ele agiu certo. Hoje, no século XXI, nós vamos agir certo se fizermos a equidade ser algo que nós possamos usar sempre, sem impedimento algum. Isso é bom demais. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Salmos, capítulo 17. Salmos, capítulo 17, versículo 2. Então está escrito assim, ó. Salmos 17, capítulo 2. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então, ele está falando de Deus aqui. O salmista está falando de Deus. Ele está pedindo que da presença de Deus possa baixar para ele o julgamento a respeito dele. Ou seja, ele queria que Deus o julgasse com equidade. Porque ele diz aqui, ó, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Os olhos de Deus veem com equidade, veem com imparcialidade. Ele não faz nenhum julgamento de forma parcial. Não, ele faz de forma imparcial. Ele vê assim. Os teus olhos veem com equidade. Então, quando Deus olha para qualquer ser humano, para a humanidade de forma geral, ele vê com equidade cada uma das pessoas que estão vivas hoje, ele vê assim. E ele julga assim também. Nós, hoje, como seres humanos, devemos também ver com equidade, justa, precisa, decisiva, para que possamos julgar dessa forma. Ou seja, devemos julgar de forma imparcial. Assim como Salomão fez, nós devemos fazer também. Essa é a lição que nós aprendemos do próprio Deus. Ele nos ensina dessa forma. Esse ensino de se julgar com equidade, nós temos que receber dele e colocar em prática. Ao colocarmos isso em prática, com certeza vai ser bom o resultado de julgarmos com equidade. Com certeza vamos ver isso nesse mundo acontecer. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Deixa eu achar aqui rapidinho. Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O livro de Provérbios de Salomão foi escrito com objetivo. E um dos objetivos é trazer a equidade. É ensinar a equidade. Então, esse livro, Provérbios de Salomão, serve, é útil, é importante para que o ser humano aprenda o procedimento da equidade. É isso que ele fala aqui, ó. Está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, o ensino do bom proceder, para mim e para você, contidos no livro de Provérbios de Salomão, ele vai nos levar a obter o ensino do bom proceder. O bom proceder significa agir com justiça, com juízo e com equidade. Então, cada ser humano que lê o livro de Provérbios de Salomão vai aprender isso e vai praticar isso, porque o ensino do livro de Provérbios de Salomão tem esse intuito de ensinar esse procedimento de cada pessoa agir com justiça,
com juízo e com a equidade. Então, é importante demais que se leia esse livro, porque esse livro ensina isso. Se você quer aprender a equidade, leia o livro de Provérbios de Salomão, que ele vai te ensinar a você viver em equidade, sim. Equidade é um ensino importantíssimo que não pode ficar de fora das nossas vidas. Tem que ficar dentro do nosso corpo, alma e espírito. Esse ensinamento tem que ser, tem que estar presente nas nossas vidas, para sempre, para que nunca possamos nos desviar da equidade em tempo algum. Pelo contrário, vamos permanecer nesse ensino. Esse ensino é algo básico para a vida de todo ser humano ao longo de toda a sua vida, com certeza. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 14. Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 14. Está escrito assim, ó. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Então, esse provérbio é claríssimo. Se o rei quiser que o seu trono possa estar firmado para sempre, ele tem que julgar os pobres com equidade, de forma imparcial. É assim que tem que ser. Hoje, no mundo que nós vivemos, no século XXI, a maioria dos países do mundo hoje tem presidentes. Tem alguns países que tem reis aí, mas é monarquia parlamentar, onde o primeiro-ministro é que governa, digamos assim. Mas a maioria dos países hoje tem presidentes. E se esses presidentes querem presidir o seu respectivo país de forma que o seu mandato presidencial possa se tornar, possa ser firmado para sempre, ele tem que julgar os pobres com equidade. Porque na maioria dos países do mundo, a maioria da população é pobre. Essa é a realidade. Então, quando um presidente assume a presidência, ele sabe, ele tem a obrigação, o dever moral, ético e íntegro de julgar os pobres com equidade. Mas para isso ele precisa viver a equidade, sim, como algo que está presente em sua vida. Então, ele tem que agir como agiu Jó em sua época. Cada rei ou cada presidente tem que agir assim. Ele tem que entender isso. Ele tem que estar conscientizado disso, para que ele possa exercer a equidade para os pobres, para que assim o seu mandato presidencial possa se firmar para sempre. Sempre alguém vai lembrar que esse presidente julgou os pobres com equidade. Então isso é importante se dizer. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Aqui vai falar dos senhores e dos servos. Então está escrito assim, ó. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, esses senhores, eles teriam que se conscientizar de que também tinham Senhor no céu. Porque esse Senhor no céu, que é Deus, ele vê com equidade, ele julga com equidade todas as pessoas. Com essa mesma equidade, esses senhores deveriam
tratar os servos com justiça e com equidade, com igualdade, sem parcialidade, e sim de forma imparcial. Eles tinham que tratar eles dessa forma, com equidade. Então, Paulo escrevendo aqui para os senhores, porque naquela época existiam muitos homens que tinham muitos trabalhadores a seu serviço, assalariados ao seu serviço. Para essas pessoas, esses servos, esse senhor tinha que tratar eles com justiça e com equidade. É assim que deve ser. Hoje tem que ser assim, pessoal. Então, esse ensinamento de equidade tem que existir em qualquer pessoa, seja ela quem for. Não há acepção de pessoas para que possa... Não há acepção de pessoas nessa questão de equidade. Todos têm que ter, todos têm que praticar, todos têm que viver, todos têm que julgar a todos com equidade, sim. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Isso é um conhecimento básico e decisivo na vida de todas as pessoas, de todas as famílias, de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, de todos aqueles que são presidentes, reis, enfim, governantes de forma geral. Então, cabe a cada ser humano entender isso hoje. E eu espero que aconteça isso em nome do Senhor Jesus. Amém.